Oi, bem-vindos a mais um episódio do Alimente a Mente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre fake news e nutrição e como reconhecer e combater a desinformação. Então a primeira coisa pensando no podcast que tem o objetivo de instruir vocês é explicar o que é a nutrição. Acredito que se a gente perguntar por aí, as pessoas elas vão dizer sobre nutrição coisas diferentes. Então alimentos, saúde, dieta até. E a verdade é que a nutrição pode ser tudo isso, mas ela vai muito além. E pra mim, a nutrição ela é uma salvação. Então, além dela melhorar nossa qualidade de vida, ela pode salvar milhares de pessoas. Tudo que a gente ingere, tudo que a gente coloca pra dentro do nosso organismo tem o objetivo de modificar alguma coisa. Então, se você se alimenta de uma forma que não é saudável, com muito ultraprocessado, muito industrializado, o seu corpo vai responder a isso. Assim como se você se alimenta de forma saudável, ingerindo fibras e nutrientes regularmente, o seu corpo também vai responder a isso de uma maneira muito positiva e muito benéfica pra você. Então, além de melhorar a sua qualidade de vida naquele momento, a nutrição ela pode te ajudar a prevenir diversas doenças futuramente, seja elas cardíacas, obesidade, diabetes, até o mal de Alzheimer. Mas isso é um tópico para outro episódio. Então vamos começar agora a falar sobre fake news. Todo mundo sabe que basicamente fake news são todas as notícias falsas que circulam pela internet. E olha, sobre nutrição são várias. Então hoje a gente vai discutir 3 fake news que foram divulgadas por aí, que você com certeza já ouviu, e dizer o porquê elas estão erradas e qual seria o correto delas. Até porque, lembre-se, que notícias falsas elas são espalhadas de uma pessoa para outra até aquilo quase se tornar uma verdade absoluta. E muitas vezes as pessoas escutam de um parente, um familiar e tomam isso como verdade, mas elas nem sabem de onde veio aquela informação. Mas como ela é muito repetida e foi alguém que você confia que te disse, você toma como verdade e acaba repassando. E é assim que vira um loop sem fim da desinformação. Então, para adiantar para vocês, as 3 mentiras que a gente vai falar são: carboidratos à noite engordam. Será mesmo? Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? E água com limão em jejum emagrece. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas 3 frases por aí e pode até ter acreditado ou até ter feito algo diferente na sua rotina com base em alguma dessas premissas que foram divulgadas por aí. Mas será que elas são totalmente verdade? Então vamos começar com a primeira, que carboidrato à noite engorda. Eu tenho certeza que você já teve algum amigo, algum parente, ou até mesmo algum avô ou avó que já te falou que comer à noite carboidrato engorda, não come carboidrato à noite que você vai engordar. E não, gente, isso é falso. O que vai te engordar de fato é aquilo que você comeu ao longo do seu dia inteiro. Então não importa para o seu organismo se você consumiu carboidrato em excesso de manhã ou de noite. Se aquilo tiver excedido as calorias que o seu corpo precisa se manter, ele vai acumular e aí sim que vai virar gordura. Não é porque você comeu ele à noite. Isso não cola mais, até porque o seu corpo ele precisa se manter enquanto ele tá dormindo. Até porque o seu coração não para de bater, não é mesmo? Então, da próxima vez que te disserem que comer carboidrato à noite engorda, não acredite. O que você tem que levar em consideração é a sua taxa metabólica basal. Então, por exemplo, uma mulher que pratica atividades físicas ali entre os 18 anos deve gastar mais ou menos a sua taxa metabólica basal, 1.500, 1.600, 1.700 calorias no máximo. Caso ela coma mais do que isso, pode ser que ela venha a engordar. Caso ela coma menos que isso, ela entre em um déficit calórico e pode ser que ela perca peso. Se ela se manter nessa faixa de 1.700 calorias, ela vai acabar mantendo seu peso. Não importa se ela consumiu essas calorias, esse carboidrato, digamos assim, parte dessas calorias em carboidrato, na parte da manhã ou na parte da noite. O que conta é o total de quanto ela consumiu em um dia. Então, da próxima vez que você quiser jantar um prato de macarrão ou um pão com frango, não se preocupa, isso não vai fazer você engordar. A segunda informação que eu também tenho certeza que você já ouviu falar por aí é que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. E será mesmo? Então, na verdade, não é bem assim que funciona. O que acelera o seu metabolismo são os músculos que você possui, a sua massa magra. Então, na verdade, o que vai acelerar isso vai ser a musculação. Então, por que as pessoas falam que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? A verdade é que comer de 3 em 3 horas faz com que você sinta menos fome. Então, na hora que você for comer, você não vai exagerar tanto, na teoria. Mas é aí que entra o problema. Se você acabar comendo de 3 em 3 horas, mas comer uma grande quantidade, aí, na verdade, você não vai acelerar o seu metabolismo, você vai só acumular energia que uma hora vai começar a se transformar em gordura. No entanto, se você tiver uma dieta controlada, se você comer de 3 em 3 horas, você vai acabar sentindo menos fome, a chance de você acabar beliscando entre as refeições é menor e você vai acabar comendo realmente uma quantidade ideal que você precisa apenas para manter o seu corpo e a sua taxa metabólica basal, diminuindo o risco, assim, de você acabar engordando.
mas não tem nada a ver com acelerar o metabolismo. Realmente, a aceleração do metabolismo ocorre pela massa magra. O seu músculo, ele gasta mais energia, ele consome mais energia, e até mesmo parado. Então, por isso, você acaba tendo um metabolismo um pouco mais acelerado. As coisas que você come vão fornecer energia para aquele músculo antes de serem armazenadas em gordura. Diferente de uma pessoa que não treina e não tem essa massa magra. Então, o que ela come vai servir de estoque de glicogênio para ela, e o que não for usado vai ser armazenado no tecido de gordura. Água com limão em jejum emagrece. Da onde tiraram isso, gente? Pelo amor de Deus, qual é o sentido disso? Mais uma vez, o que vai fazer você emagrecer é o déficit calórico aliado a exercício, a atividade física, tanto de musculação, cardio, uma vida ativa, mas principalmente a quantidade de comida que você ingere. Isso é o que molda todo o emagrecimento. Não é água com limão, não é comer de 3 em 3 horas, não é comer carbo à noite. Essas coisas, na verdade, evitar o carbo à noite, essas coisas não vão fazer você emagrecer. O que vai fazer emagrecer realmente é esse déficit calórico e ter uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em nutrientes. Água com limão de manhã, no máximo, vai te fornecer as vitaminas que o limão tem, mas o fato de ser em jejum ou ser junto com uma refeição, na verdade, água com limão aliada a uma refeição completa, como por exemplo um almoço ou uma janta, pode aumentar a absorção de ferro. Isso sim seria positivo. Agora, uma água simplesmente em jejum, talvez no máximo só vai te dar uma ânsia. Então, gente, a gente precisa aprender a entender e reconhecer as informações que chegam até a gente. Não é simplesmente só aceitar aquilo que nos foi dito por conta que uma pessoa que a gente conhece ou que a gente confia nos falou aquilo. Mas é por isso que ainda bem que hoje em dia a gente é cercada de redes sociais que também podem conter muitas informações falsas, então é preciso e necessário reconhecer os lugares que a gente está buscando as fontes, mas ir sempre atrás daquela informação que chegou a você, principalmente quando envolve o quesito saúde. Então, se a gente não souber onde, como procurar aquela informação de forma correta, a gente vai continuar repassando coisas erradas e acreditando em coisas erradas que podem até estar prejudicando a nossa saúde ou fazendo com que a gente seja prejudicada no quesito prazer. Por exemplo, qual o sentido de não comer carboidrato à noite? Por que eu não posso jantar um prato de macarrão com frango, onde eu vou ter o carboidrato e vou ter a proteína? Entendeu? E às vezes as pessoas elas acabam comendo outras coisas, até mais gordurosas e não saudáveis, só para evitar o carboidrato. Isso não faz sentido. Então, algumas coisas que a gente pode sempre se atentar quando a gente receber alguma informação. Então, a primeira delas é a fonte. Quem tá te falando isso é uma pessoa confiável e pergunte de onde ela tirou aquela informação. Vá atrás, não fique com vergonha de querer entender. Porque você não tá julgando o que a pessoa tá falando, você só quer realmente saber se aquilo faz sentido ou não. Segundo, depois vá em casa, pesquise de sites confiáveis, vá atrás de mais de uma fonte. Não olhe só a primeira coisa que você vê e tome aquilo como verdade. Não, tenta ir um pouco a fundo, gente. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. E a terceira coisa é, busca uma segunda opinião. Então, uma pessoa que conhece sobre o assunto, às vezes um nutricionista ou alguém que está na área da saúde, que estudou alguma coisa relacionada a isso pode te ajudar muito. Então, agora que a gente já entendeu como reconhecer essa desinformação, vamos entender como combater e como evitar que essas informações falsas sejam espalhadas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é só repassar aquelas informações que a gente tem certeza que são verdade. Então, que você foi atrás de buscar e entender se realmente aquilo é uma afirmação verdadeira ou não. Até porque, quem é mais confiável do que nós mesmos, não é? Outra coisa é a gente começar a ensinar nossas crianças desde cedo sobre a importância de ir atrás, de estudar. A gente não crie também crianças que sejam alienadas e não tenham interesse de ir atrás das informações. E não esqueça, nós mesmos também temos que estudar para ensinar para essas crianças como seguir um exemplo adequado, não é mesmo? Mas é lógico, a rede social é um mundo enorme e é impossível a gente conseguir controlar tudo. Mas se a gente tiver um pouquinho de conhecimento, talvez essas informações falsas já comecem a diminuir. Então foi basicamente esse nosso podcast. Eu espero muito que tenham gostado e que isso tenha ajudado você de alguma forma. Então lembre-se de se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você achar que precisa ouvir sobre isso. E lembre-se, uma pessoa arrogante e sem conhecimento é muito fácil de ser enganada, ainda mais nos dias de hoje. Então não deixe você ser essa pessoa. E se vocês virem alguma informação divulgada nas redes sociais que vocês têm certeza de que não é correta e que aquilo ali pode estar enganando outras pessoas, denunciem. Hoje em dia existem muitos botões que você pode simplesmente com um clique denunciar aquela conta e isso com certeza já vai ajudar as pessoas. Então não deixe que outras pessoas também sejam enganadas. E é basicamente isso, gente. Eu espero muito mais uma vez que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Tchau, tchau e um beijo!